Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Celisa Terto. Esse é o canal Serviço Social na Prática. E eu tô aqui hoje, conforme prometido, para retomar um pouco esse nosso contato aqui no YouTube, né? Quem me conhece há mais tempo, ou quem me acompanha no Instagram, SS na Prática, sabe que eu me dedico muito a postar lá todos os dias, mas eu estava devendo mesmo um retorno aqui ao YouTube. E hoje o nosso vídeo tem por objetivo falar um pouquinho dessa lei nova que foi promulgada no último dia 16 de janeiro, que é a Lei 14.821 de 2024. Ela foi promulgada no intuito de regulamentar a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania da população em situação de rua. No âmbito social, essa promulgação dessa lei é uma vitória muito grande, porque já era muito necessário que existisse uma política que regulamentasse, que indicasse e orientasse as questões relacionadas ao acesso ao trabalho, à educação e à elevação da escolaridade e o acesso a oportunidades das pessoas que estão em situação de rua. A Lei 14.821, ela marca o início de uma nova fase, né? Quando a gente pensa em políticas para as pessoas em situação de rua, políticas públicas que possam acolher e dar dignidade para essas pessoas, a gente precisa pensar em trabalho. E o acesso ao trabalho digno é uma das principais dificuldades para as pessoas em situação de rua saírem dessa situação, não é mesmo? E aí é que vem o valor dessa lei nova que a gente acabou de receber aí das mãos da Presidência da República enquanto sociedade. Claro que a vigência de uma lei dessa, para que ela possa ser realmente efetivada, ela também tem uma série de acordos que precisaram ser firmados, até porque na lei já fica evidenciado que é por adesão, né? Quem aderir, os municípios, os entes federativos que aderirem à Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania do Pop Rua, vai precisar cumprir ali os elementos que estão disponíveis na lei, divididos em alguns pontos principais que a gente vai conversar agora, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. É importante ressaltar que a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania, ela tem 37 artigos e começa ali com o primeiro artigo trazendo um pouco desse conceito do que é a população em situação de rua, do que define essa população. No artigo 2º dessa lei, é importante que a gente perceba que os princípios da política nacional, eles são muito semelhantes aos princípios que já estão lá no decreto 7.053 de 2009, que institui a política nacional da pessoa em situação de rua. No artigo 3º, a gente vai ver 11 diretrizes da política nacional de trabalho digno e cidadania Pop Rua. Essas 11 diretrizes, elas têm a ver com o intuito dessa lei e de como ela vai se estruturar para que ela consiga chegar aos objetivos dela. No artigo 4, a lei ela já traz como é que a política nacional vai atingir essas finalidades todas, né? Essas diretrizes todas. Ela vai se organizar com base em 3 eixos estratégicos que são bem importantes para a gente memorizar aqui. O primeiro é o incentivo à geração de empregos e a contratação das pessoas que estão em situação de rua. O segundo eixo são as iniciativas de fomento e de apoio à permanência para a qualificação profissional e elevação da escolaridade, ou seja, isso está intimamente ligado com a geração de empregos, porque se você só consegue gerar empregos para a Pop Rua se você apoiar e fomentar a permanência dessas pessoas no ambiente escolar e de qualificação profissional. O terceiro eixo é a facilitação do acesso à renda. A política nacional ela vai tratar muito de uma questão que está ligada ao empreendedorismo, à economia solidária, ao associativismo. Se você atende pessoas em situação de rua, é importante que você entenda direitinho como é que esses eixos eles vão se operacionalizar. A lei ela vai trazer um pouco mais de detalhamento. Claro que isso ainda vai necessitar de mais materiais. Provavelmente o Ministério de Direitos Humanos estará à frente da efetivação dessa política nacional, estará também à frente do material que vai ser provavelmente lançado com mais detalhes, um guia de orientações técnicas. Isso é bem comum quando a gente tem uma lei nova, que o ministério que tem essa responsabilidade maior sobre aquela temática, ele se debruce a lançar materiais mesmo para conseguir aí efetivar a política ou aquele serviço que está sendo proposto na lei.
Outra coisa bem interessante que a lei 14.821 traz é a criação aí de um centro de apoio ao trabalhador em situação de rua, que a lei chama de CAT Rua. Esse é um espaço que será territorialmente importante para as pessoas em situação de rua nos municípios em que essa política nacional ela começar a ser aí efetivada, porque será responsável por articular ações de empregabilidade, de qualificação profissional, economia solidária e integração intersetorial com outras políticas públicas. Vou fazer aqui uma observação que é bem interessante. Quando a gente pega hoje a estruturação dos serviços socioassistenciais e a gente pega ali a parte que tem o Centro POP, as unidades de acolhimento para pessoas em situação de rua, na proteção social especial de alta complexidade, a gente vê que é muito comum que a gente vê uma série de diretrizes e de orientações para que essas unidades, centros POP, unidades de acolhimento institucional, que elas possam fomentar para essas pessoas que são acolhidas ou atendidas naqueles espaços, a possibilidade de estarem em contato com a educação e com a qualificação profissional. Então, nesses espaços em que pessoas em situação de rua são atendidas, já existe essa necessidade e essa determinação para que elas sejam incluídas, elas sejam inseridas em espaços de qualificação profissional e que haja também ações dentro das próprias unidades que fomentem essa questão. Mas a gente sabe que com a política nacional agora, isso vai ficar muito mais estruturado, porque terão espaços como os CAT Rua que serão específicos para esse tipo de ação, né? Vai fortalecer muito essas pessoas que buscam uma oportunidade, que buscam melhorar sua qualificação e que buscam também o apoio, porque a gente sabe que a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua, ela é uma vulnerabilidade sobreposta. Não é apenas o direito à moradia dessas pessoas que está violado, é o direito à moradia, é o direito à saúde, é o direito à assistência, é o direito ao acesso às instituições, que muitas vezes são pessoas que são barradas ali por não terem um documento, por não estarem com vestimentas adequadas. Então, são diversas sobreposições ali de violações de direitos. Ainda na legislação que a gente está comentando aqui, a gente vai ver tanto o assunto das bolsas de estudo, a gente vai ver a questão da assistência estudantil para nível superior. Então, assim, a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania Pop Rua, ela não está focada apenas em cursos de qualificação técnica, em nível técnico, ou até mesmo na educação básica. Também é citada a questão da educação superior, e isso também é uma coisa muito positiva, que eu acho que a política nacional ela vai trazer para essas pessoas num futuro bem breve. E esse aspecto da educação superior não é só para o ensino, é também para a pesquisa. E isso é importante para articular a academia com a nossa sociedade, né? Que a academia possa estar perto da sociedade, se aproximar mais da sociedade. Então, assim, são questões que vão se interligando entre ciência, entre praxis. No artigo 34, eu achei esse artigo bem interessante, fala assim: a Política Nacional Pop Rua deverá garantir campanhas de sensibilização e de engajamento nas agências de contratação e no setor privado, com vistas à capacitação, ao emprego, à inclusão das pessoas com histórico de situação de rua, por meio da adoção de medidas que possam minimizar as barreiras institucionais, tais como não considerar o uso do endereço como critério de eliminação na seleção de um profissional. Isso aqui, gente, é um detalhe muito importante, porque a gente sabe que o fato de não ter moradia é uma barreira muito significativa para as pessoas em situação de rua conseguirem uma oportunidade. Então é muito importante que a gente pense nessas pessoas a partir dessas barreiras que elas são estruturais, elas são comuns, e realmente afetam o direito dessas pessoas ao acesso ao trabalho. Para finalizar, a Política Nacional diz aqui no seu artigo 35 que deverá ser implementada de forma descentralizada e articulada com a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E esses entes federativos, eles poderão aderir à Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania Pop Rua. No parágrafo 2º diz o seguinte: os entes federativos que aderirem à Política Nacional deverão priorizar o cadastramento de pessoas em situação de rua no cadastro único, tá? Que é o principal instrumento que a gente tem.
por meio de encaminhamento ao SUAS, na forma do regulamento. Então, assim, toda essa regulamentação da operacionalização da PNTC Pop Rua vai acontecer gradativamente. E é importante que a gente fique atenta a esse movimento, a essa movimentação, porque isso acontecerá nos próximos meses, provavelmente. E esse vídeo é para você que pode trabalhar com pessoas em situação de rua e ainda não sabia que tinha acontecido essa mudança, ou se você vir a trabalhar com esse público, é bom que você já conheça um pouco dessa política nacional. Eu vou deixar o link aqui da Lei 14.821 na descrição desse vídeo. Vou deixar também a outra normativa que eu acho super importante, que é o Decreto 7.053 de 2009, que institui a política nacional para a população em situação de rua. Esse é um decreto que é imprescindível para que todo assistente social conheça e saiba que existe uma política nacional vigente no nosso país para a população em situação de rua, que tem princípios, diretrizes, serviços, que traz ali informações importantes e que a gente pode reivindicar direitos dessas pessoas e falar para elas também nos nossos atendimentos que elas têm certos direitos, porque muitas delas nem sabem. Então fica aqui a nossa contribuição com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever. Clica no sininho para que você possa ser avisado das próximas publicações do canal SS na Prática. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.